Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, segunda-feira, dia 2, eu peço a Deus que nos dê um dia de muitas bênçãos, muitos livramentos, em nome de Jesus. E muito obrigado, meus queridos, mais uma vez, por estarmos aqui juntos, começando mais um dia, uma semana, começando um mês juntos. Isso é muito importante, muito gratificante. Eu agradeço muito e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E hoje, queridos, eu continuo no livro de Provérbios. Hoje, o capítulo 20, versículo 27. Ele diz o seguinte: o Eterno está no comando da vida humana. Ele nos observa e examina nos mínimos detalhes. Amém. Bom, queridos, nesse trecho do livro de Provérbios, Salomão ressalta, a observância de Deus sobre nós, sobre seus filhos, nos mínimos detalhes. Ele nos observa as 24 horas por dia, Nosso Deus, ele não dorme, não pisca. Então ele nos observa a todo momento, ele está nos observando. E isso, para quem leva a vida na retidão, para quem leva a vida com temor, com obediência, isso é muito bacana, muito importante, porque nós nos sentimos amparados, protegidos. Então essa observância de Deus para com seus filhos, para com a gente, isso é muito bacana, muito importante e nos dá um alívio muito grande. Agora, ao contrário, para quem não segue o caminho da retidão, para quem ainda não está no caminho de Deus, isso pode ser um empecilho, pode ser uma coisa que não deixa a pessoa muito à vontade, Agora conosco, não, nós ficamos completamente à vontade, porque sabemos, que o que fazemos é para agradar a Deus. Então, se Ele nos observa, Ele ficará contente com o que Ele vê. Então, essa é a nossa tarefa, agradar a Deus e não nos importarmos com o que Ele vê, com o que Ele observa, no nosso dia a dia. Então aqui Salomão ressalta, essa observância de Deus. Então que a gente hoje, nessa segunda-feira, nesse início de semana, que a gente medite bastante sobre isso, sobre nossos atos, sobre nossos atos, sobre nossas palavras, porque Deus controla tudo, Ele está no controle de tudo. Então que a gente tenha satisfação em ser observado por Deus, que a gente ache, que a gente tenha certeza de que isso é para o nosso bem, para a nossa correção, Ele nos observa para quê? Para se houver alguma coisa a ser corrigida, para que Ele nos corrija, para que Ele nos volte nossa atenção, porque é certo, porque é correto. Então, se a gente tentar se desviar, às vezes por distração, às vezes por nervosismo, às vezes por uma coisa assim de momento, uma reação assim momentânea, que seja alguma coisa que não agrade a Deus, Ele vai nos corrigir, com certeza. Então, para aí, essa é a importância da observância de Deus, na nossa vida, no nosso dia, no nosso falar, inclusive no nosso pensar também, Deus sabe o que nós estamos pensando, Deus sabe a nossa intenção antes mesmo de fazermos alguma coisa. Agora, um Deus tão poderoso, um Deus tão amoroso, tão misericordioso, que tem todo esse poder, então Ele não tem que nos assustar, pelo contrário, Ele tem que nos dar alívio, Então que a gente pare bastante hoje para pensar sobre isso, se essa observância de Deus lhe dá preocupação ou lhe dá alívio, O que você sente sabendo disso?
né, sabendo que Deus o observa 24 horas por dia. Qual o sentimento mais forte, né, no seu coração? Alívio ou preocupação? Então que a gente tire o dia hoje para pensar sobre isso, né? Tudo recai, é claro, sobre a nossa obediência, o nosso temor a Deus, a nossa fé, né? As coisas que nós aprendemos, né? E sobre Jesus, as coisas os estatutos que Deus nos deixou. Então tudo tem a ver, é tudo assim, é uma engrenagem, né? Uma engrenagem e para funcionar bem, a engrenagem tem que estar toda conectada, né? E toda andando da mesma maneira, né? Com a mesma intenção. Então, se alguma coisa está falha, se alguma coisa está fora dessa engrenagem, a engrenagem não consegue funcionar direito. Então, tem que estar tudo em harmonia para que tenhamos uma vida que agrade a Deus e uma vida que Deus, observando, né, ele não precise corrigir nada. É claro, né? É claro que nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, então muita coisa ainda precisa ser mudada. No dia a dia a gente vai melhorando, vai mudando e nós vamos crescendo, né, espiritualmente, vamos estreitando esse relacionamento com Deus, né? Agora, recaindo só sobre essa observância, né, de Deus, essa observação dele 24 horas por dia, né? O que ela transmite para você, né? Repetindo, alívio ou conforto, né? Você se sente protegido, se sente aliviado, né? Porque Deus está observando, está se agradando do que vê, ou você fica preocupado, né? Com o que Deus está vendo, o que Ele está observando sobre o seu dia a dia, né? Você acha ainda que você precisa ser aparado em vários aspectos ou não, ou em poucos, ou em nenhum, ou em todos, né? Então que a gente reflita bastante sobre isso hoje, né? Que a gente saiba que Deus nos observa sim, mas que isso tem que ser, né, um alívio, né? A gente saber e encarar isso como um cuidado especial, como uma proteção, né? Que Deus nos observa para nos proteger e nos observa para nos corrigir quando preciso. E Ele nos observa principalmente para se agradar do que Ele vê, né? Que isso seja o nosso lema, né? Que Deus nos observa para que Ele se agrade do que Ele vê, né? E isso é muito importante. Então que a gente termine, né? Aliás, comece esse dia com essa observação sobre nós mesmos agora, né? Que Deus nos observa para que Ele se agrade do que vê. Tá joia, meus queridos? Então que a gente mesmo, né, se policie, se corrija para andarmos sempre nesse caminho que agrade a Deus. Importa agradar a Deus, sempre, sempre, sempre. Então que façamos com que Deus, com o que Ele veja sobre nós, o agrade, sempre, sempre. Tá ok? Que a gente tire o dia hoje, essa segunda-feira, para pensar bastante nisso e para que nós mesmos, né, façamos uma autoanálise do que precisamos corrigir, precisamos mudar para continuarmos agradando a Deus e que esse agrado seja cada vez maior, cada vez mais forte no nosso dia a dia, que ele vá crescendo, crescendo junto com a nossa fé, junto com o nosso temor e junto com a nossa obediência. Tá joia, queridos? Muito obrigado, então. Tenham todos uma ótima segunda-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, nos dê muita sabedoria, muita esperança, em nome de Jesus. E fiquem à vontade, queridos, para mandarem sugestões, críticas, comentários. Deixe seu like aqui no canal, faça um comentário, isso é muito importante. Isso faz com que mais pessoas ainda tenham acesso à palavra de Deus. Tá joia? Muito obrigado, então, queridos. E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de volta com vocês aqui logo cedo, para que a gente comece o dia, né, com uma mensagem de fé e de esperança. Em nome de Jesus. Obrigado, queridos.
Fiquem com Deus, viu? Deus abençoe a todos. Não esqueça, importa agradar a Deus, sempre. Tchau, queridos. Obrigado, viu? Fiquem com Deus.